frente ao Marítimo às 9h30 da noite. Bom dia, Rui, bom dia, Mister. Perguntar-lhe, depois daquele arranque com o pé esquerdo, digamos assim, depois da retoma, o que é que mudou, se é que mudou alguma coisa na preparação deste encontro e o que é que espera deste encontro? Bom dia. Aquilo que muda normalmente é o estado de espírito. A preparação do jogo faz-se da mesma forma profissional e dedicada que fazemos sempre. E esta semana foi exatamente isso que aconteceu. A preparar o jogo da melhor forma para ganhar. Moraes. Tinhas pedido? Não. Mas se quiser. Vai a seguir então. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Nesta jornada vão entrar em vigor as 5 substituições. O que é que isso traz de desafiante para um treinador? Bem, antes de mais eu respondi à questão do Porto Canal. Tenho que fazer uma nota importante porque houve eleições no clube e não fiz, e já lá vou à sua questão. Primeiro dar os parabéns aos sócios e ao número de sócios que foram votar. Isso é bem demonstrativo da vida e da força do associativismo que o Futebol Clube Porto tem. Isso é a base de qualquer grande clube. Depois dar os parabéns aos 3 candidatos pela coragem que tiveram, principalmente os outros 2, que não o nosso Presidente, em avançar com novas ideias e pensamentos diferentes. São sempre bons de ouvir. E depois, obviamente, a última palavra, e sempre importante, a continuidade do nosso Presidente naquilo que é, em termos de referência, não só para nós, Futebol Clube Porto, mas também para o futebol mundial, presidente mais titulado do mundo, com uma capacidade e uma inteligência fora do normal. Estamos a falar, se calhar, do melhor dirigente sempre, na minha opinião. Depois, esperar que eu possa ajudar este ano, eu e a equipa, a que possamos enriquecer, no fundo, um museu com mais 2 títulos, que é aquilo que nós queremos. Diretamente, indo agora à sua questão, eu acho que eu fui sempre a favor daquilo do que fosse para dar qualidade ao jogo, em termos de regras que se poderiam introduzir, para que essa qualidade, quando falo de qualidade, falo de frescura, de intensidade, de velocidade, para que o jogo seja sempre atrativo. E eu falei na última antevisão que fiz, ou seja, antes do jogo de Famalicão, disse que tínhamos de estar atentos ao timing. Não sei se vocês se recordam. Eu acho que fazer 25 jornadas, vamos para a 26ª, a 9 jornadas do fim, introduzir uma nova regra, penso que não sei se será benéfico neste momento, mas isso é só a minha humilde opinião, que será bom para o futebol no futuro, sem dúvida nenhuma. Estou completamente de acordo e a favor. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Já que falou das eleições, permitem que faça então 2 perguntas a esse propósito. A primeira, porque o Sérgio foi um dos assuntos que o Presidente falou correntemente, a propósito da renovação, que ele disse que por ele faria já hoje, depois da tomada de posse. Tem alguma resposta para dar ao Presidente, ou se tem interesse também nessa renovação? E depois acho que se falou muito sobre a academia, mas faltou a opinião do treinador principal do Futebol Clube do Porto a propósito das vantagens que para a equipa principal essa própria academia possa trazer. Isto, quer dizer, estamos sempre a falar da mesma coisa. É o contrato do treinador. Eu tenho contrato, ponto. O que é o mais importante não é o contrato. O Presidente sabe bem aquilo que eu penso e a comunhão de ideias que existem entre nós, a equipa técnica, entre mim e o Presidente. Por isso nem vale a pena falar. Em relação àquilo que é a minha opinião sobre a formação, já tive a oportunidade de falar com o Fernando Gomes um bocadinho. Obviamente que as minhas ideias, aquilo que eu penso sobre tudo aquilo que se poder-se-á fazer em relação a melhorar e a tornar o Futebol Clube mais forte, eu estou aqui para dar a minha opinião dentro daquilo que
dentro daquilo, ou dentro da importância que eu poderei ter para as pessoas que a quiserem ouvir. A partir desse momento o meu foco principal é no jogo da manhã e naquilo que é o resto do campeonato, isso é que me interessa neste momento. Não. Bom dia, Sérgio. Sport TV+, Manuel Chaves. Duas questões. Para o jogo da manhã, que dificuldades espera que o Marítimo venha colocar ao Futebol Clube do Porto? Tendo em conta aquilo que viu na retoma do campeonato, naturalmente atento ao seu adversário. Por outro lado, na semana passada explicou-nos o que tem passado com o Nakajima. Eu pergunto-lhe se há alguma evolução e se acredita que pode vir a contar com os japoneses ainda para esta época, para os jogos. Em relação ao Marítimo, vocês recordam-se do nosso primeiro jogo, agora orientado com um treinador, ou por um treinador diferente. Os jogadores são praticamente os mesmos, com qualidade individual. E é uma equipa que neste momento eu penso que está muito bem orientada, está entregue muito bem, uma equipa técnica muito capaz. Por isso espera-nos um jogo difícil, como são todos os jogos de campeonato, e cabe-nos a nós ter a responsabilidade de assumir que temos que o ganhar. Num ambiente, como vocês sabem, acho que já é, quer dizer, também já foi repetido várias vezes por muita gente do futebol, um ambiente diferente, estranho, onde falta o tal condimento, que será o público, é sempre extremamente importante, e que dá verdadeiramente e cria uma atmosfera única num estádio de futebol. Estamos todos a aprender com isso, é tudo novo para toda a gente, não é só para o Futebol Clube do Porto, é para toda a gente, para todas as equipas, e para todos os intervenientes no próprio jogo, e temos que lidar com elas. É desta forma que temos que olhar para isso. Em relação ao Nakajima, já falei na semana passada, e volto a frisar, é um assunto de direção, não tem a ver com a equipa. Estou a falar de equipa-grupo, neste momento. Boa tarde. Eu, se me permitia, colocava-lhe duas questões também. A primeira tem a ver com o facto, precisamente, dos jogos à porta fechada. O Sérgio falou aqui da falta desse condimento. A verdade é que na primeira jornada em que os jogos à porta fechada inverteram-se um bocadinho as lógicas, os favoritismos, digamos assim. O Futebol Clube do Porto e o Sporting Braga perderam, o Benfica e o Sporting empataram, os 4 primeiros classificados. Acredita que se com os jogos à porta fechada se invertem um bocadinho as lógicas que aconteciam até aqui? Os favoritismos? Não, os favoritismos. As equipas acabam por. As equipas teoricamente mais fortes acabam por ter esse favoritismo, mas depois isso também acontecia quando havia público. Depois o favoritismo é preciso demonstrá-lo durante os 90 e poucos minutos. Agora é exatamente o mesmo. Eu acredito que as equipas entrarem, por exemplo, no jogo da manhã, dou um exemplo do jogo da manhã, entrar com 45 mil pessoas, 50 mil pessoas a apoiar um jogador que joga numa equipa teoricamente inferior à do Futebol Clube do Porto, e mesmo do mesmo nível ou até superior na Liga dos Campeões, entrar sem público é sempre diferente. O público é sempre uma mais-valia, os adeptos são uma mais-valia, e os nossos, e que nós conhecemos a forma que se manifestam durante o jogo todo, é verdadeiramente uma perda grande para nós, para o grupo de trabalho, mas isso é a realidade, temos que aceitar. Se me perguntar a mim se havia condições ou se há condições para meter público nos estádios, eu acho que sim, mas isso já entrava aqui noutra discussão, e que eu não quero desviar daquilo que é o principal, que é o jogo da manhã, onde lamentamos essa falta de público, mas temos que jogar sem ele. Outra questão tem a ver com o Marchesini. Ele já, em muitos jogos, na primeira metade da época, foi importante para a conquista de pontos. Em Famalicão teve aquele deslize no primeiro golo, depois no fim esteve a falar ao grupo. Como é que está o Marchesini? Como é que viu aquela situação daquele primeiro golo? Olha, eu fico preocupado também, os deslizes dos jogadores, eu também tenho deslizes, eu como treinador, equivoco-me algumas vezes naquilo que é o 11 inicial depois do jogo. Tenho sensações um bocadinho diferentes, mas isso é fácil. Naquele momento penso que estou a fazer o melhor, estou certamente a fazer o melhor quando faço o meu 11, quando levo determinados jogadores para o banco, quando faço determinadas substituições. Jogamos contra adversários que têm qualidade também, jogamos contra
contra adversários que são orientados também com equipas técnicas competentes, quer dizer, e depois há erros. O jogo, a vida é feita de erros. Agora, a forma como nós olhamos para os erros e a forma como nós levantamos a partir desses erros, esse é que é importante. Isso é que é de salvar. E daí eu espero, eu entro aqui numa outra situação, eu ouvi uma outra crítica que desejei felicidades aos árbitros, e eu então ouvi dizer, não, os árbitros não precisam de ser felizes, precisam de ser competentes, e eu realmente estou de acordo com isso. Se forem competentes, felizes, melhor ainda. Mas penso que tivemos uma jornada também não muito feliz, muito sinceramente, naquilo que foi a arbitragem. E não muito competente, já agora. Olá Sérgio. Queria lhe perguntar se penso que já vai poder contar com o Alex Telles, não é? nesta jornada, depois de ter ficado fora. Se isso o deixa descansado, do ponto de vista defensivo, o Porto teve alguns problemas em Famalicão, e também do ponto de vista ofensivo, que é um jogador importante. E outra pergunta que também lhe queria fazer, um bocado na sequência do Rui, os primeiros classificados não ganharam nesta jornada. Acha que esta jornada já chega para mostrar que a paragem prejudicou mais as equipas que têm que fazer as despesas do jogo e atacar, e beneficia as outras equipas que podem jogar de outra maneira? É um ambiente todo novo, diferente. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. Os jogos à porta fechada faz-me lembrar os jogos de pré-época, quando nós nos defrontamos normalmente equipas quando o nosso nível de competitividade ainda é baixo, defrontamos equipas de terceira divisão, segunda divisão, e por aí fora, e vamos vendo e vamos nos apercebendo que é difícil jogar contra um adversário onde o ambiente e a atmosfera é completamente diferente do que aquilo que os jogadores estavam habituados durante anos. E depois há muitas coisas a interferir naquilo que é uma equipa que está à procura do resultado e uma que está na expectativa para conseguir um bom resultado, e muitas vezes um bom resultado se calhar é um empate. E agora no último jogo eu fiquei a olhar para o lado, porque entretanto saiu uma bola pela linha lateral, perto do banco, e comecei a olhar para o lado e não via. E depois até, isto tem as imagens, até fiquei meio aborrecido, meio chateado com o senhor do Famalicão, porque estavam duas bolas ao pé dele, ele não deu a bola. E eu depois percebi-me que os apanha-bolas estão distanciados entre 75 a 100 metros, são 4 apanha-bolas no estádio de futebol, quer dizer, vejam o tempo que não se perde, por vezes a vir uma bola, ou por uma reposição em jogo da linha lateral, um lançamento de linha lateral. E eu digo já, e faço um pedido a todos os árbitros, com a minha equipa, eu não quero cartões amarelos aos 92 minutos, ao guarda-redes adversário ou ao adversário por perder tempo, não quero, é perder mais tempo. Percebem o que é que eu estou a dizer? Muitas vezes há coisas que acontecem num jogo de futebol, ou que vão acontecer num jogo de futebol, que para aquilo que é o público em geral, olham para um penalti, olham para uma situação, mas há situações dentro do próprio jogo que não são tão evidentes, mas são mais graves. São mais graves. 3 jogadores do Famalicão deveriam ter sido expulsos. Ninguém fala disso praticamente. O central faz uma falta aos 3 minutos, salvo erro, aos 3 minutos, e aos 4 minutos o Tiquinho é agarrado à entrada da área e foi falta contra nós. O lateral esquerdo via o segundo amarelo sobre o puxão para o Otávio, e a seguir o João Pedro Sousa, e bem, tirou-o do jogo. Era o segundo amarelo. Ou seja, e muitas das vezes, depois eu também vejo, e é verdade, eu vejo hoje no jornal, vejo na imprensa escrita e mesmo numa rádio a pontuação dos árbitros, e o nosso árbitro teve a infelicidade, houve pouca competência e a pontuação era o último, salvo erro, naquilo que foi o jogo. E depois me diziam os penaltis, sim, era um para o Porto, um para o Famalicão, admito que sim. Se calhar 2 para o Porto, ou 3 para o Porto e um para o Famalicão, admito que sim. E depois lá está ele a falar porque perdeu, entretanto não tem nada a ver com isso. Há muitas situações, e pegando naquilo que me perguntou diretamente, nesta forma diferente de olhar para o futebol, para as equipas que teoricamente entram para o jogo e são de nível diferente daquelas que os grandes, chamados grandes, que lutam por objetivos diferentes, temos que ver tudo isto que vai complicar aquilo que é o jogo.
vai complicar aquilo que é o andamento do jogo, se assim quisermos dizer, a intensidade do próprio jogo, porque eu não quero acreditar que 6 substituições que se façam, o médico entrar 1 ou 2 vezes no campo, com toda a dificuldade de apanha-bolas e de haver de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, desconto no final do jogo, acho que é pouco. Isto tudo torna o jogo difícil para quem tem as despesas do jogo e quer ir à procura daquilo que é um único resultado que nos interessa, que é a vitória. Ok? Eu não dei muito, quer dizer, eu tentei, porque o Alex está de fora o Otávio, agora está o Alex, e eu digo, nós temos um grupo competitivo, um grupo que me dá garantias, não estão uns, estão outros, queria contar com todos, é verdade, infelizmente não podemos, é com aqueles que temos à disposição que vamos com certeza dar uma boa resposta e ganhar o jogo da manhã. Tá? Obrigado. Termina assim a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, da antevisão encontro da manhã frente ao Marítimo, o técnico do Futebol Clube do Porto a dizer